Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós temos mais uma pegadinha da fé, mais uma pataquada, mais uma brincadeirinha de mau gosto, feita pelos nossos heróis, pastores, os ungidos homens de Deus. Exatamente. E eu sou o pastor Frank Lima. 8 anos fui o pastor mais novo da Assembleia de Deus no estado do Ceará, pastoreando campo de trabalho, e 10 anos fui itinerante no Brasil. E meu púlpito agora é o YouTube. Você é bem-vindo. Quem ainda não inscreveu, se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se gostar, dê um like. No final eu deixo o meu zap para batermos um papo. E deixo o meu Pix, caso você queira cooperar conosco com essa obra. Muito bem. Meus queridos, Efésios 6 e 11, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que temos aqui. Se você tem uma Bíblia aí, abra em Efésios 6 e 11, que diz o seguinte. No verso 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Muito bem. Em Efésios ainda, 4 e 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quero falar aqui sobre um homem fraudulento, astucioso. Quero lembrar aqui que aqueles que servem a homens fraudulentos, eles caíram nas astutas ciladas de Satanás. A armadura deles ficaram fracas e eles caíram pensando que estavam servindo ao Criador, estavam servindo a homens fraudulentos, cães gulosos, que cada um só quer a sua parte, cada um o seu pedaço. No ano de 2014, estava saindo da cidade de Quixeré, onde eu moro aqui, no município de Quixeré, eu moro em Lagoinha, onde tem uma serra. E a Assembleia de Deus de Quixeré, estava saindo um senhor chamado Gilberto. E estava chegando um outro senhor que era um cão guloso. O nome dele começava com começava com Mari. Eu não vou dizer o nome dele, não vou dar ibope para ele aqui, mas eu vou chamar ele, já começa com Mari, eu vou chamar ele de Maricas, o pastor Maricas. E o pastor Maricas chegou na Assembleia de Deus de Quixeré, que fica aqui na região chamada Vale do Jaguaribe, onde eu estou morando. E foi um período que financeiramente os irmãos estavam passando uma dificuldade financeira. E isso foi o quê? 2014 para 2024, 10 aninhos. Naquela ocasião, assim que ele chegou, ele disse: Olha, eu quero investir
40 mil na casa pastoral. É claro que pessoas que fazem assim, ele fala, eu quero investir, ele não tinha dinheiro, porque os líderes eles não têm dinheiro. É igual uma forrageira, que você joga dentro feijão, joga milho e ele tritura tudo e... É claro que não tinha. Estava dizendo que ia extrair dos bolsos dos irmãos. E esse tipo é bem visto na convenção. Porque o cara que consegue extorquir é igual ao presidente, aos governadores, que eles pegam dinheiro com os banqueiros e entregam um documento dizendo que vai taxar os seus patriotas, seus patrícios, com multas de trânsito, com armadilhas de trânsito, vai tirar impostos para pagar. Aí o que acontece? Já é retirado já impostos da folha de pagamento do trabalhador e agora bastante multas de trânsito. E se forem pegos com a moto, um carro atrasado, vai ter de pagar quase o valor do carro do atraso para poder retirar o veículo, senão vai ficar no cemitério de automóveis, né? Então, isso é bem visto pela política brasileira. Quanto mais tira o suor e o sangue do trabalhador, assim também os líderes, quanto mais eles conseguem extrair em qualquer tempo difícil que eles conseguem extrair é o suor, tirar mais dinheiro, além de dízimo e de oferta, mais ofertas para a construção e pôr mais peso nas costas do gado, mais o sistema valoriza esses homens, porque sempre foi assim. Entre os políticos são impostos, entre os pastores são dízimos. E aí é esse sistema opressor que está aí, né? Então, o cão guloso do pastor Maricas disse, eu quero investir 40 mil. Aí um amigo meu, que tinha uma loja de peça de motos, eu não vou citar o nome dele aqui, ele falou que não estava satisfeito com a postura daquele líder. E aí eu soube também que tinha um dono de um mercado lá que não ficou congregando naqueles dias, passou aí pouco e começou a pegar o dinheiro dos seus dízimos, das suas ofertas e fazer cesta básica e ajudar pessoas. E eu soube que várias pessoas saíram de lá, estavam sentindo muito rigor, muita dureza, né? Só que, meu querido, o povo gosta disso. Uma vez eu estava em Iguatu no ano de 2011 e eu encontrei o Charles. O Charles era um colega da Assembleia de Deus do Quintino Cunha, quando eu estava cursando o seminário e o Charles, aqui e ali, ele pregava e oferecia umas apostilhas. Até me convidou para ir na casa dele para fazermos alguma apostila juntos. E eu encontrei o Charles em Iguatu. Eu era pregador itinerante, pastor itinerante, e ele estava sendo pastor da Assembleia de Deus, Ministério Montese. Aí ele falou para mim, ô Francisco, o povo não gosta de pastor amigo. O povo gosta de pastor líder. Se você pede a opinião deles, conversa com eles, eles te desprezam. Se você simplesmente dá ordem, eles te obedecem. Aí eu falei para ele que eu preferia ser pastor amigo, mesmo que não quisessem me obedecer. Mas eu falei que sei que ele está certo. É assim que o sistema funciona. O problema é que eu sou mole, né? Eu sou quebrantado, eu sou sensível, eu não consigo fazer isso. Eu sou humano, e o humano está escrito em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E o amor nunca falha, o amor jamais acaba. Havendo profecias passarão, havendo línguas cessarão. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. Agora, pois, vemos como espelho, mas veremos face a face como é, né? E agora permanece, dizia Paulo, 3 coisas importantes: fé, esperança e o amor, essas 3, mas o maior é o amor. Eu sempre achei que o amor, a amizade é mais importante, né? Infelizmente eu sofri uma saraivada de frieza nos últimos anos. Do nada, um que era amigo virava as costas, já do nada ficava estranho, aí ficava outro, parentes atirando pedra, ficando todo mundo estranho. Eu notei que essa maldição é a religião que fizeram isso. Eram pessoas normais. Outros fora da religião ainda vê a gente e trata a gente normal. Mas os da religião mudaram. Eu não sei o que deu na cabeça do gado. Não sei o que aconteceu. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Então, o pastor Maricas, que substituiu o pastor Gilberto,
Acho que ele substituiu um pastor que era filho de um pastor antigo chamado Pinheiro, de Messejana. Um pastor que eu estive lá com ele pregando, um senhor de idade, que acho que no final ele saiu do ministério porque o ministério viu que ele estava com duas famílias, ele tinha duas famílias, então ele acabou saindo do ministério, já um senhor de idade. Ele mantinha duas famílias e ninguém sabia, pensava que só tinha uma família. Então o Gilberto era filho dele, estava em Quixeré. Se não me falha a memória, era Quixeré. E foi substituído pelo pastor Maricas, o pastor Cão Guloso dos Infernos. Então ele chegou e disse que quer investir 40 mil na casa pastoral. E aí, eu aqui morando em Lagoinha, alguém espalhou uma fama ruim de mim, olha que ruindade, que eu pregava contra o dízimo. E aí eu fui dar o ar da graça ao pastor Maricas, o Cão Guloso, em Quixeré. Eu fui me apresentar para ele. Eu cheguei lá, procurei a casa dele e conversei com aquele verme. Ele disse: eu sou o pastor Francisco Lima, conhecido como Frank Lima. O senhor ouviu falar que teve um pastor que falou contra o dízimo? Ele disse: sim. Eu disse: fui eu. Mas eu vou lhe dizer o que aconteceu. Eu estava vendendo os produtos da Herbalife com a minha esposa. E à noite, na ocasião, estava vendendo um sorteio. Eu tinha já sofrido um acidente, vendendo sorteios de uma moto. E no início da noite eu ia passando na rua do cemitério, em Quixeré, que era a rua da igreja Evangélica Assembleia de Zeus. E eu vi um irmão moreno que era porteiro, cabisbaixo. E eu senti a tristeza dele. Falei para minha esposa: aquele irmão está triste, vou saber o que aconteceu. Cheguei até ele, me apresentei. Ele já tinha me ouvido pregar várias vezes ali. Eu tenho várias pregações, eu até gravei, meu irmão gravou. Até na época do pastor Gilberto, que tinha saído para esse outro assumir, eu preguei em um trabalho de senhoras. A esposa dele disse: nunca ouvi um pregador pregar desse tanto. No dia eu preguei sobre a grande Babilônia, e eu tenho gravado essa pregação. Aí eu perguntei: irmão, o que se passa? Você está triste? Ele disse: irmão, é porque a minha esposa precisa fazer uma cirurgia, mas eu não tenho condição. E ela está muito doente, precisa dessa cirurgia. E eu falei com o pastor, e o pastor disse que não podia me ajudar, porque o pastor anterior a ele, pastor Franzé, eu conheci o Franzé, era meu amigo, chamado Francisco José Coelho. Ele foi da igreja de Goiânia. Ele disse que auxiliou Napoleão Falcão, que era um pregador que eu admirava o trabalho dele. Admirava. Admiração acabou. Eu conheci o Franzé, eu estive na casa do Franzé. Francisco José Coelho. Aí ele disse: o pastor Gilberto disse que o pastor Franzé o enganou. Disse que a renda da igreja era um tanto, mas a renda era menos. E que ele não podia me ajudar com a cirurgia da minha esposa, porque ele tem de pagar as parcelas do carro dele, da Hilux, acho que era Hilux. Aí eu falei assim: olha, irmão, antigamente, está escrito lá no Pentateuco, que os dízimos, que era corte de foice, era trigo, cevada, coentro, cominho, era coisa da roça. E era para as pessoas que plantavam deixar uma parte para que as viúvas e pessoas pobres colhessem lá. Eles colhiam 2 vezes e a terceira colheita era dos pobres. E muitos deles pegavam as primícias, a primeira colheita e levava para lá para quê? Levava para os levitas comerem com os pobres, as viúvas, os órfãos estrangeiros. Em suma, eu estou dizendo que antigamente era alimento para cuidar das pessoas. E lá na igreja primitiva, em Atos 4:31, diz que era um o espírito e alma da multidão dos que criam, e não havia necessitado algum. Os que tinham recursos trazia e o valor do que vendiam, propriedades, e entregavam aos apóstolos. Está escrito assim: e deitava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Eu não me meto na administração de ninguém, mas eu digo que o líder, se eu tivesse no lugar dele, eu pedia aos irmãos que dessem uma força, mesmo não tirando do dízimo dele, da oferta que ele recebe para pagar as coisas, mas compartilhasse com os irmãos para lhe ajudar. Aí eu falei, aí eu disse: olha, e se quiser pode dizer que foi o pastor Frank Lima que falou isso. Ele me conhece. Beleza.
Aí eu falei isso para ele. Aí eu vim aqui para Lagoinha, eu estava em Quixeré, onde eu moro, em cima da serra, e eu falei para o líder que estava aqui, que era outro cãozinho guloso também, um senhor chamado Galdino. Só pregava prosperidade. E ficou me dizendo o tempo todo, você tem de cobrar para pregar. Eu falei, não. Ele disse, se você não cobrar aqui, onde eu fui pioneiro aqui quando eu tinha 17 crentes, eu passei um ano evangelizando, no ano de 94. Disse, aqui você não prega, na minha igreja você não prega, você tem de cobrar. Porque eu falei, nunca fiz isso e não vou fazer. Né? Aí eu fui e falei para o cãozinho guloso, o senhor Galdino, que estava aqui também. Eu disse para ele, olha, aconteceu isso. Aconteceu isso. Então o que aconteceu? Eu estava contando para o Maricas, o pastor Maricas, de Quixeré, que tinha chegado substituindo o pastor chamado Gilberto, que tinha substituído o pastor Franzé. E eu dizia para ele que eu tinha falado com um irmão que precisava fazer a cirurgia da esposa e não tinha tido ajuda do pastor Gilberto, que estava pagando o carro. E estava desgostoso porque o pastor anterior a ele, Franzé, tinha dito a ele que a renda era um tanto, mas a renda era menos. E eu tinha dito que deveria ajudar a si mesmo. Eu não me metia na administração. Se fosse eu, ajudava. E podia dizer que era eu, não tinha importância. E eu falava. Eu falei isso para o pastor Maricas. E eu disse que eu contei quando eu cheguei em Lagoinha para o pastor Galdino, que estava aqui, o outro cãozinho guloso, que gostava de ensinar prosperidade financeira e não falar o que era principal, que era para repartir uns com os outros, né? Tentar ficar rico. Viu, seu Galdino? Aí eu contei para ele, para o Maricas. Eu digo, foi assim. Eu falei com o irmão e falei com o Galdino lá em Lagoinha. Aí, nos mesmos dias, eu contando para o Maricas, eu disse, naqueles mesmos dias, o Galdino falou para mim, olha, você esteve falando contra o dízimo. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Porque o dízimo é a espinha dorsal da Assembleia de Deus. Aí eu falei para ele, eu pensei que a coluna da Assembleia de Deus fosse Jesus, não fosse o dízimo, fosse Jesus. Aí eu falando para o Maricas, e o Maricas fez de conta que entendeu a história. Ora, o pastor Frank Lima está contando que anteriormente o pastor que eu substituí, tinha um irmão que era porteiro, a esposa precisava fazer uma cirurgia, e o irmão estava triste, o pastor Frank Lima perguntou o que era, ele disse que precisava fazer a cirurgia, o pastor disse que deveria ser ajudado, independente do dízimo, mas ser ajudado, e agora o pastor veio, se apresentou para mim, contou a história dele e disse que não falou contra o dízimo, falou que o irmão deveria ser ajudado. Tudo bem, aí eu disse a ele que eu ia fazer parte do culto, era um culto de ensino. E eu puxei uma conversa com ele, aquele crápula, ele parecia um ser humano normal assim, mas ele era um lixo. E eu disse para ele assim, pastor, o que acontece? Eu já trabalhei também, recebi dízimos e ofertas e ajudei pessoas também. Ajudei bastante. Na verdade, eu fiquei de mãos vazias. Aí eu disse a ele, o que acontece hoje é que tem uma multidão de irmãos passando fome, passando necessidade, e ninguém faz nada. E os líderes, muitas vezes, constroem, fazem tanta coisa, mas não vê a necessidade de um carente, um doente. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele, pastor Maricas, né? Maricas. Pastor Maricas, eu estou dizendo que o seu antecessor estava pagando as parcelas da Hilux, mas o porteiro dele estava com a irmã doente. Ajude! Aí eu disse, pastor, quantos pastores no dia do aniversário dele ganham carro novo? Ganham um monte de presentes. Mas precisa ajudar alguém carente. E para mim, eu estava falando aquilo, parecia que ele estava recebendo. Sabe o que aconteceu? Já sabe, né? À noite, eu que já preguei nos Gideões Missionários e grandes eventos, e lá em Quixeré, preguei e muito lá, gravei muitas pregações, até meu irmão gravava com a câmera o áudiozinho das pregações. Tá pensando que ele me chamou para dar uma saudação, alguma coisa? Não. Ele pregou a doutrina para mim, olhava para mim. Aí pregou. Quero falar sobre dízimo. Dízimo é para pastor mesmo. Dízimo é para entregar o pastor. Quem não entrega o dízimo para o pastor vai para o inferno. Não sei o que. Dízimo é para pastor.
Aí falou, é para fazer aniversário mesmo para pastor, é para dar presente para pastor, não sei o quê. E pregou tudinho para mim, eu fiquei quietinho lá. Se fosse casa de Deus, aquele lixo, aquele verme imundo, não estava pregando ali, não era líder ali. E se você, na sua igreja, você tem um imundo daquele jeito também, você não é servo de Deus. E esqueça, o céu não é teu. Tu não estás servindo ao Messias. Vou lembrar para você de novo. Não sou eu que digo. Foi o Messias que disse. Bem falou Isaías acerca de vós, hipócritas, falsos. Vós me honrais com os lábios, mas o coração está longe de mim e em vão me adoram, ensinando e praticando preceitos dos homens e não de Deus. Então o que é que acontece? Pregou só para mim. Para mim não valeu nada. Ignorante, burro, ganancioso, canguloso, só quer só mordendo o osso, só querendo um pedaço. É assim que Isaías disse. Em Israel, o que tem são cães gulosos, cada um querendo o seu pedaço, querendo a sua parte. Os pastores de Israel são cães gulosos, dizia Isaías. É esse tipo. E aí, para concluir com chave de merda, aquele cão guloso lá, que várias pessoas até saíram da igreja. Aconteceu que uma amiga nossa, a irmã Vânia, hoje ela mora em Pacajus, filha da irmã Laíde. A irmã Laíde era pioneira aqui da igreja, bem do início aqui da igreja, em Lagoinha. Chegou um dia na casa dele, do pastor Maricas, o cão guloso, da Baixa da Égua. Chegou na hora do almoço. O que tinha na mesa dele? Lagosta. Não é? Lagosta, comida especial. Ô, irmão, venha pra cá. Convidou ela. Maravilha, né? Aí falou para a esposa. Frite uns ovos aí, porque tem lagosta. A irmã não gosta de lagosta, não. A irmã nem conhece lagosta. Aí a irmã disse, não, pastor, eu gosto de lagosta. Eu conheço lagosta. Mas tudo bem, eu como os ovos. Meu ovo. Na mesa do pastor do Satanás, tinha lagosta, mas a irmã Vânia tinha de comer ovo. Se você tem um pastor desse jeito e você acompanha ele, parabéns. Seu nome está registrado no livro do inferno. Você, além de não servir ao Pai, ainda está servindo aos emissários de Satanás. Então eu não citei o seu nome aqui, seu lixo, porque você pregou 1 hora para mim me ensinando sobre dízimo. Eu fiz teologia, sou inteligente. Meu QI é um pouco mais evoluído do que o seu, possivelmente, pelo que eu vi. Você é medíocre, aparvalhado, tolo, nécio, bobo, estúpido, idiota. Não vou citar o teu nome, não vou dar ibope para você, seu merdinha. Você não é servo de Deus, coisa nenhuma. Agora, se tiver algum crente, alguma pessoa... Ah, esse irmão fica atacando o pastor, fica atacando a tua mãe, seu lixo, crente lixo também. Religiosamente eu sou pastor. E o que você acha que Jesus diria para esse tipo? Se o personagem que você conhece na Bíblia chamado Jesus estivesse presente, o que ele diria? Será que ele não apontaria o dedo, não diria hipócrita? Você devora a casa das pessoas, você faz prolongadas orações, você grita no microfone e faz oração para convidar os outros para ir para o seu covil de salteador, porque você é mercenário e você ainda atrai lobos para atacar as ovelhas e ataca porque você é mercenário, você é ladrão, e o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Acha que Jesus ia dizer o quê? E quando a gente fala alguma coisa, acha que estamos atacando pastores. Se eu atacasse pastor, eu ia atacar o Messias, então, ia atacar o Criador. Ele sim pastoreia, ele cuida, dá a vida a gente. Então, meus queridos, é isso aí. Então, não lembro, não sei quando foi que ele foi embora, faz tempo que eu não faço parte do templo. Templo sou eu, igreja somos nós, estamos aqui. Eu gostaria que aparecesse, tivesse algum servo do Criador, usado pelo Pai,
e me mostrasse razões, motivos para eu fazer parte disso ainda, e me convencesse. Você não tem o Espírito Santo, assim você não julga que tem? Você não tem a unção do Santo e sabe tudo? Você não faz parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro, coluna e firmeza da verdade? Então me convença, porque eu vou te dizer, meu amigo. Eu fico procurando aqui líderes que eu conheci, de milhares, algum deles trabalhando, servindo aos irmãos da igreja, igual a igreja primitiva, e não achei um. Aí você, que é manipulador, que encheram o teu ego, a tua bola com lixo, acho que esse pastor está atacando os pastores. Eu não gosto de ver, porque ele ataca os pastores. É muita imbecilidade mesmo. Vai morrer com a cabeça de camarão assim mesmo. Não vai mudar de vida, não. Então, meus queridos, é isso aí. Vou dizer uma coisa, viu? Foi um dos caras que mais me enojou. Cara, eu falar para aquele lixo, dizer para ele que tinha um irmão com a esposa precisando fazer uma cirurgia, e que o que eu falei não foi contra dízimo. O que eu falei é que a parte do dízimo, sem tocar em dízimo, podia um líder dar um toque para as pessoas, ajudar uma pessoa doente. Eu contei a minha história, a minha versão para ele. À noite ele foi. Aí eu disse a ele que tanta gente carente precisava de ajuda, e muitas vezes no aniversário o líder ganhava tantos presentes, e os irmãos da igreja, quantos deles chegou o aniversário dele, ninguém sabe, né? Eu digo assim porque eu trabalhei lá em Marrecas, em distrito de Itauá, e eu anotei a agenda de todo mundo, e todo mundo, no dia do aniversário, a gente fazia um bolo e comemorava. Todo mundo, cada pessoa. Era aniversário todo dia. Era muito alegre aquilo. Eu não vi acontecendo em nenhuma parte do mundo, mas fizemos daquele jeito, e foi tanto amor que o pai ressuscitou uma criança que estava cinzenta, morta, que encontraram boiando na água, já morto. Ele ressuscitou em cima de uma mesa de hospital, e eu dou o testemunho aqui, o menino Samuel ressuscitou. Mas depois de eu dizer que o cão guloso desprezou o que eu falei sobre ajudar uma pessoa que precisava de cirurgia, que eu falei que pessoas passavam fome, muitos líderes, ele ainda pregou para mim, reprovando que eu estaria errado, e depois de eu estar dizendo que ele é um maricas, é o pastor Maricas cão guloso, ainda vai dizer uns servos de Belial que eu ainda estou errado, possivelmente. Ainda alguém diga que é eu que estou errado, que eu estou atacando pastores. Se pastores é isso aí. Se é isso que você serve, então vai só, como dizia minha mãe, né? Então, meus queridos, é isso aí. Essa é a pataquada, é a pegadinha, é a minha repulsa. Fazer o quê, né? Aí você... Não, irmão, mas eu faço o seguinte, para eu servir a Deus, eu faço de conta que sou cego, que sou surdo, que sou mudo e que sou doido. Eu vejo, mas não vi. Eu ouço, mas não ouvi. Eu tenho para falar, mas eu não falo. Eu tenho juízo, mas eu sou doido. E eu vou te dizer mais. Você é um perdido, uma alma perdida. Está preso. Satanás te prendeu dentro do teu corpo. Estás amarrado com as amarras de Satanás. Se você quiser ser livre, eu vou te apresentar alguém. Alguém que disse assim: quem está cansado, deixe o seu fardo e me sirva. O que é que você tem? Eu digo que o jugo que você tem que ter nos ombros é suavidade. Você tem que ser livre. Se desamarre. Você é livre. O teu salário, você é livre para ajudar quem você quer. Você é adulto. Você mora num país laico, é livre. Você serve a homem se você quiser. Mas se você quiser servir ao Pai, faça diferente. Tem alguém precisando de ajuda e você puder, ajude. Não vai entregar nas mãos de cães gulosos, egoístas, que só quer saber do aniversário dele, só quer saber das coisas dele. E tem mais uma. Quanto mais construir templo, templo é dinheiro. Quanto maior templo, mais gente, mais dinheiro. E é um ciclo vicioso. Isso não é servir ao Criador. Mas você aceita se você quiser. Afinal de contas, eu tenho experiência de mais de 30 anos nesse meio e não tem jeito para essa raça. É muito raro, muito difícil. Palavras de quem renunciou um reino. Renunciei a ser líder, renunciei a ser pregador itinerante, guardei meus DVDs, minhas apostilhas, guardei o meu talento. Estou aqui transmitindo pelo YouTube apenas para abrir a sua mente e despertar você, para você ser mais útil e fazer o bem nessa terra.
Guarde uma coisa: se Jesus veio ou não veio, eu não posso provar. Eu só digo uma coisa, que acredito piamente, que amando o Criador, que nos dá fôlego para respirar, e amando o nosso próximo, disse Jesus, você já está guardando toda a lei e os profetas. Os mandamentos estão cumpridos em amar Deus e amar o próximo, né? Então é isso. Se gostou, dê um like. No final, como eu já falei no início, deixo o meu zap para trocarmos uma ideia, deixo o meu Pix para você cooperar com essa obra. Durante os anos que eu preguei, sempre a galera teve uma tendência de pensar, esse já tem a vida pronta, esse já tem a vida feita, esse já tem tudo. E na verdade, depois de 30 anos, eu vim trabalhar. De novo convertido, a 2014, eu vim trabalhar com as minhas mãos para poder ter uma casa, porque era só no aluguel e difícil pagar o aluguel, porque fazendo a obra de Deus, tentar ajudar os outros e evangelizar da forma honesta, passa necessidade. Então, é um lugar mesmo que só funciona para cães gulosos. É uma briga por dinheiro, por riquezas, né? Então, esse é mais um caso de filhos de Satanás, de cães gulosos. João 8,44, vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os seus desejos. É muito raro, é muito difícil encontrar os fiéis. Foi Jesus que disse, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem no templo, no monte, não. Adorem em espírito e em verdade. Ele disse, o Pai procura os tais para seus adoradores. Por que procura? Porque é pouquinho. Então é isso, até o próximo vídeo, estamos juntos, muito obrigado.